Graças e paz, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar nossa aula da Escola Bíblica Dominical, né? Esse projeto maravilhoso de Deus que saiu, está aí, está presente em nossas vidas. Escola Bíblica Dominical é uma fonte de conhecimento, né, irmãos? Então, você que está aí nos acompanhando online, pega o seu caderno, pega a sua caneta, o seu lápis, vai anotando aí as coisas importantes para você ficar estudando, principalmente estudar em casa, tá? Nós vamos tratar de um assunto extremamente importante e atual em nossas vidas. Esse assunto está acontecendo hoje. Vamos falar deste momento de crise que nós estamos passando. Vamos ver a luz da Bíblia. Muitas vezes nós temos que buscar a Deus, não ficar nos apoiando no nosso conhecimento. Vamos nos apoiar na Bíblia, o conhecimento que a Bíblia nos passa, tá bom? Então, hoje, dia 22 de março, estamos aqui, né? Nós somos da Igreja Evangélica Apostólica Ebenezer, Escola Bíblica Dominical, iniciou no domingo passado. Hoje nós estamos com a primeira aula online com vocês. É uma experiência nova para todos nós. Estamos nos esforçando muito para que seja bom para todos. Tanto para nós, tivemos que nos preparar para fazer essa apresentação online, para vocês também, para ser mais confortável, para vocês conseguirem se adaptar, entender, se sentir dentro desta aula mesmo estando à distância, tá bom? Então, sou o professor Michael e vou estar com vocês aí nesta aula, tá? Então, nós vamos explanar hoje esse momento que nós estamos passando, esse momento de dificuldade, o momento de angústia, desespero. Cada pessoa tem uma reação a este momento que nós estamos passando em relação a esse vírus. Né? Nós, como povo de Deus, como que deve ser o nosso comportamento, como que nós devemos reagir, o que nós temos que aprender com esse momento que nós estamos passando. Tá? Então, assim, alguns se desesperam. Estou falando no geral, irmãos, não estou falando apenas para os cristãos, porque nesse momento não há diferença. Tá? Nós vamos entender isso nesta aula. Tá? Alguns se desesperam, alguns ficam ansiosos e alguns também nem estão ligando muito para o que está acontecendo. Tá? Então nós vamos ver como que Deus quer que nós nos comportemos neste momento de dificuldade, neste momento de crise. Tá? Nós vamos aprender à luz da Bíblia. Vamos ver um pouquinho como que a Bíblia trata esses assuntos para nós. Vamos tomar ela como base. Tá bom? Vamos relembrar um pouquinho como aconteciam essas coisas na Bíblia. Pragas, crise, fome, tá? Eu quero citar algumas com vocês, prestem bem atenção, para a gente contextualizar, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar, primeira crise que eu quero falar, primeiro acontecimento, vamos dizer, catastrófico, é sobre o dilúvio, tá bom? Vamos ler em Gênesis 6, 8 e 9, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Do 11 ao 14 diz assim: A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, e toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca. Tá certo, irmãos? Então, nós vemos aqui, nós temos que notar que Deus avisou a Noé que iria fazer. Prestem bem atenção. Deus avisou a Noé que iria realizar o dilúvio. Por que Deus decidiu realizar o dilúvio? Porque ele tinha se arrependido de ter criado o homem devido a tanta maldade que nasceu no coração do homem e nas práticas que o homem estava fazendo na terra. Aí você pode querer me perguntar neste momento, mas Deus foi tão cruel assim que avisou só Noé, salvou a família dele e o restante Deus destruiu sem dar oportunidade de arrependimento? Não, não foi assim. 2 Pedro 2,5 diz assim, vamos lá? Isso é uma aula de escola dominical, gente. Vamos ler a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, agora,
pregador da justiça. Então, Noé foi um pregador. Pedro chamou Noé de pregador da justiça. Ou seja, Noé pregou para o povo daquela época, para aquela geração. Vamos complementar em Gênesis 6:3. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Algumas pessoas acham que depois desse acontecimento do dilúvio, o que Deus fala aqui é que nenhum homem viveria mais do que 120 anos. Mas não é verdade. A verdade é que aquela geração de Noé viveria por mais 120 anos. Ou seja, Noé pregou a justiça para aquela geração durante 120 anos e eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram de seus pecados. Como que a gente prova isso? Abraão. Abraão viveu 175 anos. Tá certo? Então, aquela geração recebeu a palavra durante 120 anos, mas ninguém se arrependeu. E o que aconteceu? Deus fechou a porta da arca quando começou a cair o dilúvio. Com certeza o povo esperou, mas já não havia mais tempo. Gravem bem isso. Esta crise de dilúvio. Tá certo? Então vamos lá. Então, esse acontecimento do dilúvio foi um julgamento de Deus para aquela geração. Tá? Essa crise foi um julgamento de Deus. Ou seja, Deus julgou a terra, viu que havia muita maldade, decidiu julgar a terra e aplicou uma sentença. A sentença que ele limparia a terra. Quem tivesse arrependido, com certeza estaria na arca. Ou não se arrependido. Tá certo? Então, gravem isso. O dilúvio foi um julgamento de Deus, foi uma sentença de Deus. Tá? Agora vamos ver outra crise que houve na Bíblia. Tá? Nós vamos aprender que houve fome na terra. Houve fome. Gênesis capítulo 41, versículos 56 e 57. Vou esperar vocês acharem aqui. Gênesis capítulo 1, versículos 56 e 57. Vamos lá? Vou ler. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito, para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Olha aí, a fome prevaleceu em todas as terras. Mas vamos analisar. Antes que houvesse essa fome, Deus revelou a Faraó. Deus revelou em sonho para Faraó. Faraó, ele sonhou no capítulo 41, do 1 ao 5. Ele teve um sonho e ele não conseguiu interpretar esse sonho. Então ele chamou vários magos, chamou várias pessoas e não conseguiram interpretar. Até que José foi levado até o Faraó. Faraó é o tipo de um rei, então Faraó era o rei do Egito, para as pessoas entenderem. Então José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, lá no versículo 14 do capítulo 41. Então, após Faraó contar o sonho, José, na interpretação, ele diz, no versículo 28 ao 32, ele diz que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome na terra. Então, nós conhecemos essa história, nós conhecemos muito bem essa história, mas veja, Deus deu uma estratégia a José para que passasse por aquele período de sabedoria. Gravem isso. Deus deu estratégia para José para que passasse por aquele período. Tá vendo? Gravem isso. Depois nós vamos contextualizar. Tá? Então Deus abençoou José e abençoou todo o povo. Pois eles seguiram. Por que Deus abençoou o povo? Porque eles seguiram as ordens de José. Eles seguiram as ordens de José. Sua estratégia e suas ordens. Olha, versículo 40. Vamos ler? Olha o que Faraó diz para José no versículo 40 do capítulo 41. Vamos lá? Ó,
Tu estarás sobre a minha casa e por tua voz se governará o meu povo. Olha aí. Então, ou seja, o povo tinha que obedecer às ordens de José. Tudo bem? Então, Deus revelou a fome em sonho para Faraó, José interpreta o sonho e, através da estratégia de José, com sabedoria, o povo passou por aquele momento. Tá, ok? Gravem isso. Primeiro, o dilúvio foi uma sentença de Deus. E esse aqui, nós entendemos o quê? Que foi uma permissão de Deus para um propósito histórico. Qual era o propósito? Qual era o propósito dessa fome? Nós que conhecemos a história, ou você que não conhece está assistindo a aula, José sonhou que governaria sobre seus irmãos. Seus irmãos sentiram inveja deste sonho, o venderam como escravo, até que ele chega no Egito e ali o sonho dele se concretiza. Porque a fome se espalhou sobre a terra, e a fome se espalhou tanto que chegou a família de José e os irmãos de José tiveram que pedir a ele comida lá no Egito. Então, toda crise ou toda praga tem um propósito. Tem um propósito. O que nós estamos dizendo também tem um propósito, nós vamos entender daqui a pouquinho. Tá? Gente, mandem perguntas, tem uma equipe aqui. Qualquer coisa a gente vai parando a aula, a gente vai tirando essas dúvidas. Ou a gente anota tudo aqui e numa oportunidade posterior a gente responde para vocês, tá bom? Fiquem à vontade, tá ok? Queremos que vocês se sintam em casa, tá bom? Então, existem outras crises e pragas da Bíblia? Sim, existem muitas, mas eu quero falar só de mais uma. Só de mais uma para a gente entrar na contextualização. As 10 pragas do Egito. Qual foi o propósito maior? Sabemos que o povo de Israel estava escravo no Egito, passando por aquelas dificuldades. Mas o propósito maior de Deus entrar com providência para o povo era mostrar que ele, o Deus de Israel, era muito mais poderoso, muito mais poderoso que os deuses do Egito. Tá, okay? Esse era o maior propósito das 10 pragas. Então foram 10 pragas. Mas vejam bem, todas essas 10 pragas, nenhuma delas atingiram o povo de Deus. Vejam bem, esta aqui, nenhuma delas atingiu o povo de Deus. Vamos relembrar a 10ª praga. Foi a morte dos primogênitos, dos homens e dos animais. Deus, ele avisa o seu povo, vejam bem, Deus avisa. Ó, a primeira Deus avisou a Noé, a segunda Deus revelou em sonho. Esta aqui, Deus estava falando com Moisés passo a passo de todos os acontecimentos. Então, Deus avisa o seu povo para que eles matem um animal perfeito, tá certo? E com o sangue deste animal, eles marcassem as portas de suas casas como um sinal de que ali estava o povo de Deus. Então, quando Deus veio ao anoitecer, aonde o Espírito via que tinha a marca do sangue, aquele Espírito não entrava. Agora, nas casas que não havia a marca do sangue, o Espírito entrava e acontecia a morte dos primogênitos. Vejam bem, este acontecimento, o povo de Deus não estava incluído. As pragas não alcançaram o povo de Deus. Tá? Então, vimos exemplos de crise na Bíblia. Nós aprendemos com cada uma delas. E cada uma delas houve propósitos diferentes. Tudo bem? Historicamente, houve outras crises? Vamos agora ver a história pós-Bíblia, nossos dias. Vamos citar algumas, só para refrescar a nossa mente. Ó, a peste negra foi uma epidemia que atingiu a Europa e a Ásia no século XIV. Vejam bem, no século XIV. 50 milhões de mortos. Cólera, centenas de milhares de mortos. Tuberculose, 1 bilhão de mortos de 1850 a 1950. Então, assim, está acontecendo uma crise. Está sendo difícil para nós, somos uma geração que talvez a maioria dessa geração nunca passou por uma crise desta. Então, está sendo novidade para nós, mas historicamente, nós já temos outros registros. Tá bom? Vamos ver algumas mais recentes. A febre amarela,
30 mil mortos na Etiópia, de 1960 a 1962. Aliás, todos que viajam para fora do Brasil, nós brasileiros, devem tomar a vacina da febre amarela. Sempre que você vai tirar o seu passaporte, você vai viajar, vai fazer um voo internacional, você é obrigado a tomar a vacina da febre amarela. Então é uma instrução dos órgãos da saúde. Tá? Nós tivemos outro sarampo, matou 6 milhões de pessoas, tá certo? Malária, AIDS, enfim, muitas doenças que assolaram a humanidade. Tá? Porém, agora nós estamos passando por uma crise que está muito perto de nós. Está muito perto de nós. Esse vírus, Covid-19, coronavírus, está muito perto de nós. Mas nós temos que entender à luz da Bíblia qual é o propósito dela. Nós não entendemos o propósito das crises bíblicas, temos que entender o propósito desta. O que a Bíblia fala de epidemia, de pandemia? Como que Deus nos orienta a passar por ela? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Agora chegou a nossa intenção dessa aula, tá bom? Isso assusta? Sim, assusta muito. Por quê? Repito, nossa geração nunca passou por uma crise dessa. É comum se assustar? É comum ficar com medo? E o inverso? É normal não se preocupar? É normal? Devemos agir como se estivesse tudo normal? Então, o que acontece? Como que nós devemos nos comportar? Então, o que a Bíblia diz sobre pandemia? Em um sermão de Jesus, é um sermão escatológico, não vamos falar sobre escatologia, porque é um tema muito complexo, tá? Mas o que é escatologia? É estudo do fim dos tempos. Então, nesse sermão, Jesus falou um pouquinho sobre isso, sobre os fins dos tempos, tá? Então, ele anunciou que aquela geração que estava vivendo com ele e as demais gerações veriam e seriam marcados por fomes e pestes. Vamos ler? Lucas, capítulo 21, versículo 10 e 11. Lucas, capítulo 21, versículo 10 e 11. Vamos lá? Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais do céu. O que acontece? Uma pandemia traz fome. Nós estamos vivendo isso daí. Países estão sendo fechados. Às vezes falta comida em supermercados. Nós podemos ver o exemplo da Itália e alguns outros países que estão lutando fortemente contra isso. Aqui no Brasil nós estamos apenas no início. Tá bom? Então Jesus fala dessas coisas como sinais dos fins dos tempos. Agora eu quero aqui falar com vocês o propósito dessa coisa. É um sinal dos fins dos tempos. Vejam, a peste negra aconteceu no século XIV. Hoje nós estamos em 2020, são mais de 600 anos de diferença. Eu citei a peste negra, mas nós não sabemos o que aconteceu para trás. Ou seja, Deus vem alertando o mundo, relembrando o mundo que o fim está próximo. Mas o que nós podemos definir o fim? Quando uma pessoa chega ao seu momento de morte, é o fim para ela. Tá certo? Quantas pessoas estão morrendo com essa doença? Nós temos notícias disso. Porém, o que eu quero que nós entendamos aqui é que ainda não é o fim do mundo. Isso é um aviso dos fins dos tempos. Tá certo? Vocês podem ter certeza que quando o fim chegar, a palavra de Deus nos diz que vai vir como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Jesus fala que o Pai não revelou. Ou seja, o fim dos tempos ainda não chegou, mas nós estamos sendo lembrados que ele está próximo. Tudo bem? Agora, nós podemos achar que nós cristãos, estamos intactos?
Nós devemos nos comportar como se esta praga não vai chegar para nós. Não, irmãos. Nós temos que ser obedientes e prudentes. Nós temos que ser prudentes. Não houve revelação a profeta nenhum desta geração que haveria um vírus em 2020 e que se o povo de Deus, um exemplo, tomasse suco de limão todo dia, ficaria intacto. Não houve nada do tipo. Se Deus tivesse revelado a alguém, nós poderíamos crer que esse vírus não chegaria a nós. Mas não foi. Não é desta forma que Jesus está tratando essa geração. Nós lemos aqui, são lembretes que o fim dos tempos está próximo. Nós, como cristãos, temos que ser responsáveis, prudentes e obedientes às ordens do governo e dos órgãos de saúde. Vejam, Romanos 13:5, o que fala Romanos 13:5? Romanos capítulo 13, versículo 5. Pelo que é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Nós devemos estar sujeitos aos governos. Devemos orar pelos governos e obedecer. Tudo bem, irmãos? Todos nós sabemos das medidas preventivas contra esse vírus. A intenção é, gente, desta aula, conscientizar a igreja e conscientizar todos que estão assistindo esse vídeo que nós devemos ser prudentes neste momento. O que é ser prudente? É estar preparado, ser cauteloso, ter o hábito de se precaver, se preparar de maneira antecipada. Então, se nós não temos mais culto no templo, agora é a hora, irmãos, de nós fazermos nossos cultos online. É a hora de nós fazermos nossos cultos familiares em casa. Agora é a hora. Se alguém não fazia, agora é a hora de fazer. Pense o quanto será maravilhoso o agir do Espírito Santo dentro do seu lar. Quantas vezes você já ouviu pregação dizendo, o nosso culto começa em casa? Quantas vezes? Agora chegou a hora de praticar. Se eu e você não praticávamos, agora chegou a hora de dar oportunidade para a esposa ler uma palavra, de dar oportunidade para o filho trazer uma palavra, do pai ser o líder espiritual, da mãe ser aquela mulher de oração. Agora é a hora, tá bom? Devemos clamar a Deus em oração. 2 Crônicas 7,14 diz bem isso. Devemos clamar a Deus em oração para sarar a nossa terra. Sarar a nossa terra. Tá bom? Ter fé que nós não pegaremos esse vírus é pecado? Não é, irmãos. Mas nós temos que ser prudentes, porque a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então nós devemos ser prudentes, devemos seguir as medidas de prevenção. Tá bom? Uma coisa muito importante neste tempo, que talvez teremos que entrar em quarentena, é o psicológico nosso. O psicológico do povo de Deus, não só o povo de Deus, o psicológico de todo aquele que estará sobre este trabalho. Estar de quarentena. Psicologicamente, não será fácil passarmos por esse período. Se acontecer, de nós temos que ficar em casa e não sair. Temos que estar preparados. Irmãos, 1 Pedro 5,7 diz o quê? Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. É momento de orarmos. É momento de entregarmos a Deus e sermos prudentes. Tudo bem? É orarmos de sermos, é agora a hora de sermos prudentes. E devemos confiar em Deus. Devemos entregar a Deus tudo o que nós fazemos. Salmos, vamos ler Salmos 46:1. Salmos 46:1 é muito conhecido. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, se você em algum momento ficar angustiado, sabe que você tem um Deus poderoso, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai te ajudar, tá bom? É importante entendermos também que
que nós devemos amar o próximo, devemos pregar a palavra. Veja, neste momento a gente fica tão preocupado com esse vírus de atacar o nosso corpo, que muitas das vezes nós esquecemos da importância da nossa alma. Nós esquecemos a importância da salvação da nossa alma. Ou seja, neste momento, nosso bispo Domingos, a pastora Miriam, tem orientado nos grupos da nossa igreja que nós não podemos ser mensageiros de coisas ruins. Nós temos que falar de coisas boas. Ou seja, às vezes nós ficamos muito preocupados desse vírus não nos contaminar e esquecemos da salvação da nossa alma. Será que estamos preparados para o nosso fim? Será que temos certeza da nossa salvação? Será que nós estamos prontos para partir e morar na glória com Deus? Nós devemos pensar nisso e através disso nós temos que pregar a palavra à humanidade. Nós temos que lembrá-los que esses acontecimentos nos remetem ao fim dos tempos, que nós temos um futuro, 2 caminhos a seguir: o céu ou o inferno. A Bíblia é clara. Este é o momento de nós pregarmos a palavra do Senhor, não é de julgar ninguém, nem de apavorar ninguém. É hora de pregarmos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É hora de darmos as mãos. A prevenção não é de dar a mão, mas espiritualmente falando, que a igreja é espiritual. Nós devemos nos unir neste momento, sermos prudentes, mas nos abraçar em amor e em oração. Tá, irmãos? Estamos chegando ao final da nossa aula, tá bom? Precisamos orar pelo governo, precisamos orar pelos profissionais que ainda estão trabalhando, precisamos entregar na mão de Deus essas pessoas, principalmente levar o amor de Deus, a mensagem de Deus para elas, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado da aula, espero que possa ter agregado algo de muito bom para vocês, tá bom? Deus abençoe.